Na noite de 21 de março de 2001, a rotina de uma família em Salvador mudou para sempre. O adolescente Lucas Terra, de apenas 14 anos, desapareceu depois de avisar ao pai que dormiria na igreja que frequentava, a Igreja Universal do Reino de Deus. 2 dias depois, seu corpo foi encontrado queimado dentro de uma caixa de madeira em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. A notícia chocou não só a Bahia, mas o Brasil inteiro, tanto pela gravidade do crime, quanto pela ligação direta com líderes religiosos que tinham a confiança da família. O caso atravessou mais de 2 décadas até finalmente em 2023 resultar na condenação de 2 pastores a 21 anos de prisão. A história de Lucas é até hoje um exemplo doloroso de justiça que demorou demais e de como a luta de uma família não deixou que o caso fosse esquecido. Sextou, pessoal. Prepare-se, porque as histórias que você vai ouvir são alertas e memórias que não podem ser esquecidas. Lucas nasceu em Salvador e era filho de José Carlos Terra e Marli Terra. Estudava em um colégio da capital e era descrito pela família como um menino calmo, dedicado e muito ligado à igreja. Ele participava de atividades religiosas e via naquele ambiente um espaço de amizade e confiança. O pai sempre lembra que Lucas tinha sonhos simples de adolescente e um futuro inteiro pela frente. Essa é talvez a parte mais marcante dessa história. A imagem de um garoto comum que confiava nas pessoas à sua volta e acabou tendo essa confiança traída da pior forma possível. Naquele dia, Lucas ligou para o pai dizendo que ficaria na igreja com o pastor Silvio Roberto Galiza. Era uma noite comum, sem nenhum sinal de que algo poderia dar errado. Mas, na madrugada, Lucas não voltou para casa. O que começou como algumas horas de preocupação, logo virou desespero. A família procurou por ele em hospitais, entre vizinhos, em delegacias, até que, 2 dias depois, veio a notícia que nenhum pai gostaria de receber. Um corpo carbonizado havia sido encontrado dentro de um caixote em um terreno baldio. A identificação foi devastadora. Fragmentos de roupas reforçaram a ligação com a igreja, e o laudo mostrou que Lucas tinha sofrido tentativa de asfixia antes de ser queimado. Por causa do estado do corpo, não foi possível confirmar outras suspeitas, mas o Ministério Público levantou a hipótese de que o crime teria ocorrido para encobrir um abuso. A investigação se voltou rapidamente para Silvio Galiza. Ele era a última pessoa a estar com Lucas naquela noite e logo se tornou o principal suspeito. Preso e levado a julgamento, Galiza foi condenado em 2004 a 23 anos e 5 meses de prisão por homicídio qualificado. No entanto, a pena foi reduzida em instâncias posteriores, primeiro para 18 anos e por fim para 15 anos, com progressão de regime. Essa redução revoltou profundamente a família, que via a justiça tratando com brandura um crime de tamanha brutalidade. Mas o caso não parou por aí. Em 2006, Galiza acusou outros 2 líderes religiosos de envolvimento no crime: o bispo Fernando Aparecido da Silva e o pastor Joel Miranda Macedo. Segundo ele, os 2 também teriam participado da decisão que levou à morte de Lucas. Com isso, eles foram denunciados em 2018 e passaram a responder processo. Em 2013, os 2 chegaram a ser absolvidos por falta de provas, mas a família não se calou. José Carlos Terra, o pai de Lucas, seguiu incansável, dando entrevistas, comparecendo a audiências e cobrando das autoridades que o caso fosse tratado com seriedade. Depois de recurso no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, foi determinado que os 2 religiosos deveriam ir a júri popular. Essa decisão levou tempo e o julgamento só aconteceu em abril de 2023, mais de 20 anos após o crime. No tribunal, o clima era de comoção. O Ministério Público descreveu o caso como um homicídio cruel, cometido por motivo torpe e sem chance de defesa da vítima. O júri considerou Fernando e Joel culpados e ambos foram condenados a 21 anos de prisão em regime fechado. Para a família, foi um alívio, mas também um lembrete amargo. A condenação chegou depois de 2 décadas de espera, em que os acusados viveram em liberdade enquanto José Carlos e Marli carregavam todos os dias a dor de perder o filho. Paralelamente, houve um processo civil contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2007, a instituição foi condenada a indenizar a família por danos morais, inicialmente em 1 milhão, valor que posteriormente foi corrigido para cerca de 2 milhões. O dinheiro, no entanto, nunca foi visto como reparação real. Para os pais, nada traria Lucas de volta. Mas a decisão tinha um valor simbólico, de reconhecer a responsabilidade da instituição. Com o tempo, a luta da família ultrapassou os tribunais e chegou também à cultura. Em 2009, um documentário dirigido por Cláudio Factum mostrou a história de Lucas e o sofrimento dos pais. Em 2016, o pai publicou o livro Traído pela Obediência, que ganhou nova edição em 2019, detalhando todo o processo. Em 2022, surgiu um podcast narrando os fatos e em 2023, ano da condenação dos pastores,
a história ganhou nova versão audiovisual. Esses registros ajudaram a manter a memória viva e impediram que o caso fosse esquecido pelo grande público. Mas a sensação de justiça plena ainda não chegou. Em fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus aos 2 pastores condenados em 2023, permitindo que recorressem em liberdade. A decisão reacendeu a indignação da família, que mais uma vez se viu diante de um sistema que parece favorecer os acusados em detrimento da dor das vítimas. Mesmo assim, José Carlos afirmou que não desistirá. Para ele, lutar pela memória do filho é uma missão de vida. O caso Lucas Terra se tornou mais do que uma tragédia pessoal. Ele abriu debate sobre a influência de instituições religiosas, sobre impunidade e sobre a lentidão do sistema de justiça do Brasil. Mostrou que confiar cegamente em líderes pode ser arriscado e que crimes cometidos dentro de espaços de fé têm impacto devastador, não só para a família, mas para toda a sociedade. No fim, a história de Lucas é também sobre resistência. Cada recurso, a cada decisão adiada, a família manteve firme a lembrança do garoto de 14 anos que sonhava como qualquer adolescente. Lucas virou símbolo de juventude interrompida, mas também de luta. Ao recontar essa história hoje, mais de 2 décadas depois, fica impossível não refletir sobre a demora da justiça e sobre o quanto é urgente dar voz às famílias. É urgente dar voz às famílias que buscam respostas. Lucas Terra não pode ser esquecido. Sua memória é um alerta de que nenhuma vida deveria ser perdida dessa forma e de que a justiça não pode demorar tanto para existir. Este foi um lembrete para todos nós, porque contar essa história também é parte da justiça, uma homenagem em memória da vítima. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.